Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 3 de janeiro. Ibovespa apresentou uma surpreendente alta de 3,73%. Quando eu falo surpreendente alta de 3,73%, é mais pela questão que o Ibovespa já tinha um movimento de subida, um bom movimento de subida de vários candles, com chance de gerar até um movimento corretivo. Inclusive, se a gente traçasse aqui uma linha de tendência de baixa, a gente tinha o Ibov ali em cima dessa linha de tendência de baixa, gerando uma sinalização que poderia trazer uma correção, mas a expectativa minha ainda era para gerar aqui fundo ascendente e vir para cima, visto que tinha uma sinalização no gráfico semanal, comentado na última videoanálise, de ter um movimento para cima no gráfico semanal, ou seja, favorecendo um pouco mais operações na ponta compradora. Mas eu não tinha essa expectativa de ter esse candle forte de alta aqui no pregão de hoje. Esse candle traz uma sinalização, no meu ponto de vista, de ganho de força no movimento do gráfico semanal, basicamente já dando um indício de mudança dessa tendência para uma tendência de alta do gráfico diário, apesar de não termos ainda topos e fundos ascendentes, mas já uma sinalização um pouco mais relevante de mudança dessa tendência, ou seja, favorecendo ainda mais operações na ponta compradora e principalmente após um movimento contrário aí no gráfico diário em diversos ativos. Nesse momento, o Ibov encontra-se muito próximo de um patamar relevante de resistência, uma região ali por volta de 61.900 a 62.000 pontos, essa região aqui que eu estou traçando, essa linha horizontal, e depois disso, essa região um pouco mais para cima, que já seria na casa ali dos 62.800 até os 63.000 pontos. Então, são dois patamares aí que eu vejo com certa relevância em termos de resistência e que podem trazer aí uma correção desse forte movimento de subida, porque esse, como eu falo que eu não tinha, quando eu falo que eu não tinha uma expectativa tão forte assim para cima, porque esse aqui já é o sétimo candle de um movimento de subida no gráfico diário, juntando as informações que eu acabei de citar, técnicas em termos gráficos. Então o Ibov chega aqui, vai indo para o seu oitavo candle do movimento de subida, o que vai aumentando a chance de se ter alguma movimentação contrária, alguma correção aí nos próximos pregões. Na sequência temos aqui para falar do mini índice. No mini índice não cheguei a recomendar a operação, que basicamente, se a gente olhar para o gráfico de 10 minutos, o mini índice passou direto aqui nesse movimento. Aí depois que já estava lá em cima, com G60 já prolongado para cima, eu optei por não mais fazer a operação em relação ao mini índice, pelo menos não encaixou da forma como eu gostaria, juntando G60 e gráfico de 10 minutos, que são minhas referências, mas por outro lado, fiz uma operação realmente muito interessante, muito boa em cima do dólar. Então o gráfico diário aqui do dólar veio aqui para baixo, só tirar aqui a correção. Se a gente tirando a correção aqui automática em relação ao dólar, deixando aqui o valor nominal, a gente pode ver que o dólar fez esse movimento de subida, estava dentro de um grande candle de alta, só que como gerou muita força para baixo na primeira hora de pregão, ficou mais no meu modo de ver para a ponta vendedora, tanto que minha recomendação foi para a ponta vendedora. Essa venda foi recomendada aqui nesse nível, na perda da mínima desse candle, essa venda foi executada, ficou travada ali durante uma boa parte da venda, mas depois ganhou bastante força para baixo, mantive a posição e encerrei basicamente aqui nesse candle, não estava muito próximo aqui dessa mínima, a operação foi encerrada logo abaixo do objetivo que tinha sido traçado, um pouquinho abaixo do objetivo que tinha sido traçado para a operação. Então foi uma operação com um belo ganho de 0,5%, e no capital total isso representou um crescimento de 0,55%. Então, uma operação belíssima em cima do mini dólar. Lembrando, se você deseja receber essas recomendações de day trade, seja no mini dólar, no mini índice e também de swing trade em cima das ações, basta seguir os procedimentos que estão aqui descritos nesse card que está aparecendo para você. Basta clicar em cima desse card que vai acessar aí os procedimentos. Então, voltando agora aqui para o gráfico diário do mini dólar, se confirmar aqui, olhando para o G60, a gente tem ali o G60 apontando para um novo movimento para baixo. Então, nessa possibilidade de um novo movimento para baixo, a favor de um novo movimento de baixa no gráfico diário do dólar, ficaria mais interessado para a ponta vendedora a partir do próximo pregão. Logicamente que a gente vai avaliar a abertura pode mudar completamente a nossa perspectiva e, consequentemente, não descartarei a possibilidade de compra aí no mini dólar a partir do próximo pregão, pensando em day trade também. Na sequência, temos aqui para falar das ações. PETR4, gráfico diário, forte alta de 5,73%, ou seja, não gerou formação de topos, na realidade já abriu com um gap de alta lá acima da máxima, basicamente, da semana passada. Então veio aqui para um movimento, deixa eu só botar aqui novamente o gráfico mensal, aqui em cima o gráfico semanal. Então a Petro com esse candle confirma uma movimentação para cima no gráfico semanal, com um grande desafio pela frente, que é aquela região dos R$16.
Então essa região de R$16 até a máxima desses dois topos aqui, ou desses dois pontos mais altos aqui, 16,35 e 16,33, é toda uma região de resistência, mais forte nos 16 e depois aqui na faixa dos R$16, por volta de R$16,30. Então, região forte de resistência para Petro aqui nesse nível. Não vejo oportunidade na ponta compradora para swing trade, visto que para mim fica mais interessante em termos de relação risco-ganho após alguma movimentação de correção a favor de uma compra de fundo ascendente no gráfico diário. Depois disso, temos aqui para falar da Vale 5. A Vale 5 gerou um forte candle também para cima, alta de 5,51%, conseguindo superar ali a máxima do topo anterior, gerando algo semelhante a um pivô de alta, mas ainda uma correção, se a gente olhar para o gráfico semanal, 2 candles fortes para baixo, e aqui está tendo duas semanas para cima. Por enquanto, essas 2 semanas para cima, no mesmo tempo, está vindo bem mais fraco do que foi as 2 semanas para baixo. Então, ainda se a Vale 5 gerar fraqueza depois desse candle aqui, não conseguir deslanchar muito para cima, ainda ficaria interessado em se buscar uma venda de correção desse movimento aqui para um novo movimento para baixo mais à frente em cima desse papel. Então, para compra, o ativo teria que gerar alguma movimentação fraca para baixo, um pouco mais prolongada no tempo, para se buscar uma compra de fundo ascendente em cima da ação. Para quem opera rompimento, essa seria uma alternativa de se buscar a compra após esse candle aqui, e trabalhando aí com stop de proteção, preferencialmente aí através das mínimas ascendentes do gráfico diário. Depois disso, temos então para falar de outros papéis. Ciel 3, recomendei compra na Ciel 3 no rompimento da máxima do pregão anterior. Eu já tinha comentado na última videoanálise que seria até mais interessante se ela fizesse algo nesse sentido, mas eu não descartaria essa chance de buscar uma entrada aqui se o ativo conseguisse o rompimento dessa máxima. Então, o ativo fez isso, superou essa máxima aqui, gerou a nossa entrada. Então aqui em relação à entrada da Ciel 3, uma posição em aberto em 27,95, stop em 26,95 e objetivo em 29,95. O risco dessa operação de 3,58%. O ativo fechou com alta de 2,79%. Seria importante para a nossa operação o rompimento da máxima desse topo, pois configuraria uma formação aqui de pivô de alta no gráfico diário deste ativo. E uma sinalização negativa em relação à nossa posição seria voltar para baixo da mínima do pregão de hoje, localizada em 27,48, que eu poderia inclusive até encerrar a posição antecipadamente, porque abriria espaço para fazer uma correção aqui em ABC, e aí trazendo a possibilidade de entrada um pouco mais adiante em cima do papel. Na sequência temos aqui para falar de Fibria, ainda olhando para a ponta compradora. A Fibria está aqui numa correção, se a gente olhar para o gráfico semanal, fez um movimento de subida, faz um movimento de correção, tem uma chance de iniciar um novo movimento de alta, está aqui travado aqui nesses candles, aqui nesses últimos 4 candles, traz essa chance de arriscar uma compra. Quando eu falo arriscar uma compra, porque ainda está num nível importante ali de resistência, e o ativo ainda pode ficar travado um pouco mais, algumas semanas a mais ainda seria coerente em relação a esse movimento de subida. Então, se o ativo, arriscando uma compra no rompimento aqui dessa máxima desse candle, que seria 32,51 até acima da máxima do pregão de hoje, 32,48, eu ficaria atento que esse pregão tem que deslanchar logo para cima, ou seja, tem que ganhar força aí para cima, gerar um candle de bastante força para cima. Caso contrário, já poderia trabalhar com stop abaixo da mínima desse candle, que faz aqui um rompimento desses máximos anteriores, visto que está em cima de um patamar importante, pode proporcionar topo aqui abaixo desse topo mais significativo do gráfico diário. Então é um ativo que traz a possibilidade de compra, mas com um stop um pouco mais ajustado, dependendo do que acontecer a partir do próximo pregão. Caso fique aqui travado, venha aqui um pouco mais para baixo, aí traz a chance de buscar uma compra um pouco mais ali de correção de fundo ascendente nos próximos pregões. ODPV3, ODPV3 seria algo nesse sentido. O ativo gerou um movimento muito forte para cima. Gráfico semanal, se a gente ver, fez um movimento forte para cima, candle de indefinição na semana passada, vai sinalizando a formação de um possível topo, mas olhando para o gráfico diário, vai fazendo uma correção mais no tempo em relação a esse movimento de subida, trazendo a possibilidade mais adiante ou a partir do próximo pregão, ou gerar esse rompimento, ou seriam duas alternativas de entrada. Uma após uma correção um pouco maior aqui, gerando uma compra de fundo, ou através do rompimento aqui dessas máximas, na expectativa de ganhar força aqui para um próximo patamar mais relevante de resistência, que no gráfico semanal ela está num patamar já relevante de resistência, que juntando esse topo anterior com o fundo anterior, ela está ali nessa região.
Então, o outro nível mais relevante já seria mais perto ali dos R$ 13,60 e esse seria uma chance de tentar pegar um movimento até lá em cima de ODPV3. Então, é a alternativa de entrada nesse ativo, primeiramente vindo aqui para cima dessas máximas, e a segunda, se o ativo continuar mais travado aqui numa movimentação mais fraca para baixo, seria outra alternativa de entrada em cima do papel. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo pregão.